Muito bem, cá estou eu novamente, trazendo para os senhores dessa vez uma saga. Sim, uma saga. O podcast que você vai ver aqui hoje não termina hoje. Serão 4 capítulos. 4 capítulos mais um extra. O que vai ter nesse conteúdo extra? Vai ter o que sempre teve no final de cada podcast. Uma análise. Como esses serão 4 episódios, o extra ficará para análise de todos esses conteúdos. Então, para que você entenda o extra e para que você entenda toda a cronologia do conteúdo, assista todo ele. Ok? Este é um pouquinho diferente, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. O título é justamente esse que você está vendo aí. Quando sozinho, teu inimigo é um inseto a ser esmagado. Vamos lá? Prezado Lorde, segundo o relato que compartilho contigo e nossos confrades, como no anterior, manterei nomes de pessoas e cidades em segredo. Vamos aos fatos. Na cidade onde nasci, minha família era muito conhecida e éramos muito bem aceitos em todo lugar. Escola, igreja, clube, vizinhos. Jamais tendo então nenhum atrito com absolutamente ninguém. Havia atrito apenas dentro da própria casa entre meu pai e minha mãe. Esta extremamente autoritária, nervosa e explosiva. Características que só depois de décadas descobri serem de uma pessoa de personalidade histriônica e borderline. Meus pais decidiram sair da firma onde trabalhavam e mudamos para outra cidade 4 vezes maior. Eu não tinha a menor ideia do que estava por acontecer e que isso mudaria minha vida para sempre. Fui matriculado num colégio de freiras, colégio rígido em disciplina que ficava a 3 quadras da minha casa. Antes de começar o ano letivo, havia uma espécie de confraternização entre os 2 maiores colégios da cidade. O meu, que era administrado por freiras, e o outro que era administrado por padres maristas. Até aí tudo bem. Um programa agradável para um sábado pela manhã. As aulas começavam na segunda-feira. Eu nunca havia vivenciado um ambiente de competição como aquele e jamais poderia imaginar que existia tanta rivalidade em jogo. Uma espécie de competição na qual quem perdia era zoado pelo resto do ano inteiro. E até aquele jogo, o meu colégio jamais havia vencido o outro. A partida começou e eu realmente me esforcei como nunca, achando inocentemente que se tratava apenas de esporte. O resultado final foi que meu colégio deu uma surra de bola nos rivais e vencemos o jogo. Eu marquei 2 gols. Como isso aconteceu há 41 anos, não lembro o placar final, mas lembro que foi uma goleada e que o clima depois que acabou não era amistoso. A começar pelo que escutei de alguns adultos presentes, provavelmente pais de alguns meninos. Seus maricas, vocês perderam para o time das freiras? Ali percebi que não era apenas um jogo de futebol e que os caras ficaram muito irritados. Chegou a segunda-feira, primeiro dia de aula em 1980. Fui para o colégio muito motivado, com aquele uniforme novo e muita coisa para conversar com meus colegas, ainda com as lembranças do sábado pela manhã bem frescas na memória. Quando a aula acabou ao meio-dia, os portões do colégio abriram para sairmos. Vi uma cena inesquecível mesmo até hoje. Os meninos do outro colégio estavam nos esperando do lado de fora, munidos de paus, pedaços de cabos de aço, correntes e até uns com soco inglês. Aquilo foi horrível. Estava mais para trás, pude ver alguns colegas meus levarem socos, pontapés e serem atingidos nas costas pelas correntes e cabos de aço. Então fiz o que eu melhor fazia: correr. Como minha casa era bem perto do colégio, comecei a correr e só ouvia passadas pesadas vindo atrás de mim com vozes que diziam: "Nós vamos te pegar." Entrei no meu prédio subindo as escadas e os agressores desistiram e deram meia volta. Mas mesmo indo embora, eu escutava eles falarem: "Nós vamos te pegar." Fiquei sem entender absolutamente nada. Não entendia direito por que aquela perseguição. Não entendia por que havia tanta raiva dos meninos que estudavam no colégio das freiras. Jamais havia estado naquela situação ou visto alguém passar por aquilo. No dia seguinte,
O que escutei alguns pais falarem na entrada do colégio foi que iriam buscar meus amigos no final da aula e que provavelmente os meninos do outro colégio estavam apenas brincando e queriam só nos intimidar. Ou seja, não levaram muito a sério. Quando falei do ocorrido na minha casa, foi como falar para as paredes. Meu pai apenas disse: "Não quero que você se meta em confusão no colégio." Como se nós fôssemos os culpados e vencer eles num jogo de futebol fosse uma grande ofensa. Passaram alguns dias e a poeira havia baixado. Era a véspera do fim de semana, aulas de sexta-feira e todos empolgados. Quando tocou o sinal e fomos sair do colégio, a grande surpresa. Estavam eles outra vez lá na frente dos portões, mas dessa vez não estavam armados como antes. Mas o resultado foi muito pior. Eles bateram muito em alguns colegas meus. Socos, pontapés, xingamentos de todos os tipos. E eu outra vez fui obrigado a sair em disparada. Cheguei em casa meio pálido pelo susto e pelas cenas de agressão que jamais havia presenciado. Uma coisa realmente grave, mas que aparentemente não era considerada repreensível pelos adultos. Afinal, são apenas garotos. Na semana seguinte, um amigo meu, que tinha irmão mais velho estudando no outro colégio, chegou a mim e disse: "Eles estão com muita raiva de você. Você foi o único que eles não pegaram e não humilharam na frente das meninas. Eles estão dizendo lá que não vão descansar enquanto não te derem uma surra." O tempo passou e as idas deles aos portões do meu colégio diminuíram. Chegou o inverno e naquela cidade tem vários dias frios, com temperaturas abaixo de zero, no interior de Santa Catarina. Talvez essas condições tenham também esfriado os ânimos dos caras, a ponto de pararem de ir lá no nosso colégio por algum tempo. Um certo dia, tocou o sinal e um amigo de outra sala me esperava nos corredores e disse: "Adivinha quem está lá fora?" Óbvio que pensei num plano de me safar outra vez, então decidi ficar dentro do colégio por mais uns 10 ou 15 minutos. Eles pensariam que eu não fui à aula ou que já deveria ter saído. Quando fui sair do colégio pela entrada exclusiva dos professores, ao abrir a porta dou de cara com 6 ou 8 deles que, em círculo, me cercavam. Falavam: "Hoje você vai ver, hoje você vai apanhar." E ficavam falando isso e rindo. Um deles falou: "Olha aqui, piá, você pode escolher um de nós para te surrar. Os outros vão só impedir que você saia correndo de novo." E completou: "Só não pode escolher ele." E apontou para um menino bem menor que eu. Quando abri a boca, eu perguntei: "Mas escutem aqui, para que tudo isso? O que vocês ganham em provar que são mais fortes? Para que perseguir a gente apenas por estarmos no colégio diferente de vocês?" Não responderam, mas aquele que parecia o líder disse... Não responderam, mas aquele que parecia o líder disse: "Então quem você escolhe para te surrar?" Eu sabia que, mesmo que eu escolhesse alguém, os outros não deixariam que ele perdesse a briga. Eu seria agredido por todos. Mas nesse meio tempo já era quase meio-dia e meia, e eu não havia chegado em casa, e isso despertou a atenção do meu pai, que pegou o carro e foi ver o que havia ocorrido. Eles estavam quase já pulando para cima de mim, quando meu pai dobrou a esquina e estacionou o carro bem em frente à nossa. Ele desceu do carro e perguntou: "Algum problema aqui?" E eu falei: "Nada, pai, podemos ir embora." Me safei mais uma vez, mas dessa vez foi por muito pouco. Passou mais um tempo e sempre aparecia algum colega machucado, mas eu continuava sendo o único que não havia sido humilhado igual aos outros. Até um dia que não teve como escapar. Na saída do colégio, como sempre, tinha 2 deles que deixavam os outros passarem sem nem darem tapas na cabeça. O alvo era eu. Pesei minhas chances e decidi enfrentar, já que eram apenas 2. Eles vieram já socando e chutando, e eu tentei então me defender e também atacar do mesmo jeito. Lembro de acertar o rosto deles algumas vezes, mas também me acertaram em cheio no rosto. Pela primeira vez na vida fiquei com o olho roxo por causa da briga. Depois de alguns instantes vieram adultos e separaram a briga. Ao voltar para casa, meu pai viu minha cara, a camiseta do colégio rasgada, eu todo sujo de rolar no chão. Ele então fez a pior coisa que um pai pode fazer. Tirou a cinta e bateu em mim várias vezes. "Não quero saber de você criando confusão no colégio," ele disse. "Tenho certeza que você fez alguma coisa ruim para eles, porque essa agressão não pode ser por nada." Naquele momento eu percebi que estava sem o apoio do meu pai. Assim foi o meu dia a dia naquele ano. Pela primeira vez na vida,
Não vi a hora das aulas acabarem para não passar aquelas 4 horas de colégio sentindo raiva e medo. Depois daquelas férias de verão, quando meus pais me perguntaram sobre como eu esperava que seriam as aulas, eu já havia decidido. Vou estudar no colégio dos padres. Sim, na minha ignorância e inocência, pensei que, se o problema deles são os meninos que estudam no outro colégio, se eu for estudar lá, seria aceito. Imaginem agora tudo o que poderia dar errado. E deu. Senhores, esse foi o primeiro capítulo. Quando você ver esse conteúdo, todos os conteúdos já estarão gravados, inclusive a análise final. Espero que até aqui tenham gostado e aguardem, daqui 2 dias, a postagem do segundo capítulo. Um grande abraço a todos e até mais.